disponibilizar o link até para vocês mesmo, então quem estiver no grupo, tudo, quem quiser rever, enfim, então para quem também não pôde estar aqui hoje, e é isso. Daí quer começar? Pode. Achei que estava mutado aqui. Bom, gente, então vamos lá. A gente jogou uma enquete em vários grupos e já sabe que é uma necessidade, né, a gente sentiu, né, que é uma necessidade da maior parte dos nutricionistas. E engraçado que depois eu mandando o link, e publiquei no Instagram também tudo, teve até pessoal de outra área falando, nossa, eu precisava disso, uma fisioterapeuta e uma TO também falando, enfim. Então a gente sabe que ninguém sai com essa expertise e a gente foi aprendendo a duras penas ou fazendo também mentorias e compilando vários dados. E a gente já quer trazer um pouco esse trajeto, esse caminho aqui para vocês, tá? Da aflição que é ficar dependendo só de consulta avulsa, aquela sensação né, angustiante de fecha a consulta, não fecha a consulta, vou ter previsibilidade, não vou ter, então vocês já vão conseguir é, sair um pouquinho já com essa estrutura aí do programa nutricional. Ai, eu não tô conseguindo, pera. Eu tô mutada, tô falando com você Vai tu, mutado. meu bem, É, vai tu. falei que tem problema, eu vou passando aqui sem problema nenhum. Tá, Eu te dei aqui o slide control, mas coisas que normal, a gente vai passando não um pouquinho. foi. Tá? Bom, gente, então é isso que a D trouxe, né? Que a gente fez essa enquete, então realmente a gente trouxe esse encontro com base em dores de vocês. Eu sou nutricionista, sou formada desde 2016, atuo desde 2017. Eu acabei fazendo intercâmbio nesse meio caminho aí e comecei a atender já com programa nutricional. Eu já entrei de cabeça nisso, então na minha cabeça desde quando eu me formei eu falei, bom, eu preciso ter um programa, eu preciso ter uma estrutura, até porque assim que eu me formei, eu fui 100% para a área de comportamento. Então eu trabalhei com terapia nutricional, era algo que eu falava na época, né? Então era totalmente voltado para isso. E eu entendia que se eu fizesse uma consulta com a paciente, eu não ia conseguir chegar em lugar nenhum, que eu precisava de um tempo. Na época eu atendia semanal, então eu estava com o paciente ali, eu fazia pacotes de 6 meses, pacotes não, né? Programas. Então a gente às vezes tem até esse vício de linguagem, a gente vai corrigir aqui várias vezes, mas eu fiz esse programa, tinha programa de 6 meses, de 3 meses, e desde então eu vim ajustando, eu vim na prática sentindo o que funciona e o que não funciona. Então, tudo que eu vou trazer aqui, a D também, ela vai contar um pouco sobre a experiência dela, é com base realmente em experiência, em coisa que eu vivi, em coisa que eu tentei, em coisa que eu fui vendo ali que não funciona. Então, como eu falei, eu já comecei com o programa, mas isso não quer dizer que estava 100% certo. Então, eu via que o tempo era muito longo, eu via que eu não tinha estrutura. Então, eu chamava o paciente, eu conseguia captar, mas eu não conseguia manter esse paciente ali comigo durante muito tempo, porque ficava perdido. Enfim, isso a gente vai discorrer. Mas só para contar para vocês que eu já comecei nesse mundo de programas nutricionais e, obviamente, eu nunca saí. Aqui está um pouco das minhas formações, né? Para quem, enfim, quiser me conhecer um pouco mais. Também um pouco das minhas experiências, que eu trabalhei em startups, eu trabalhei com projetos, eu tive projetos online. Então, tudo isso também me deu uma bagagem muito grande de entendimento, de follow-up mesmo, de fluxo, de entendimento de como que eu posso conduzir as coisas a longo prazo, porque ambos esses trabalhos eu tinha que acompanhar pacientes durante um tempo, então tanto na startup quanto no programa eu tinha essa necessidade de começar com o paciente numa data e finalizar com ele depois de 3, 4, 5 meses. Então isso também foi me trazendo muita experiência de entender ali como conduzir, como guiar, sempre com muita organização, enfim. Então, essa é um pouco da minha bagagem. O meu não vai mesmo. Mas, Obrigada. deve estar com um pouco de delay, porque eu já tinha passado já. Então, pode esperar, porque eu estou passando. Ah, tá.
tá? Então tá, não vou apertar, E beleza. aí Bom, eu vou. meninas, boa noite para quem não me conhece. Sou Denise Real, sou formada há 17 anos. E eu falo que eu desbravei Mato Grande, que é estar numa cidade pequena, sem muita consciência também sobre o que nutricionista, que falavam nutricionismo, ainda falam, né? Enfim. Então, conscientizar sobre o que é nutrição já foi um primeiro grande desafio para mim. Comecei meus atendimentos com convênios, então tinha toda aquela sobrecarga, né, de dar conta daquela agenda, tentar encaixar consulta em 15 minutos, que para mim foi sempre inviável, então eu nunca fiz overbooking porque eu não acreditava num tratamento fast food. E fui me aprimorando aí na jornada, né? Tem algumas especializações que eu fiz para entender também comportamento humano. Cheguei a fazer também até coach para entender sobre PNL, como o ser humano se relaciona. Depois fiz também mindful eating. Todas as tratativas são importantes. Eu acredito que isso aumenta muito as nossas ferramentas, que vocês vão ver também aqui ao longo do nosso bate-papo. E me encanto muito com o comportamento, sempre trago isso como um dos meus pilares, o que é sustentável de fato. Vocês vão ver quando a gente compartilhar os nossos métodos aqui específicos. Para Inclusive, a que gente ocorra essa conversão colocou hormonal, a tireoide precisa das deiodinases, que são enzimas que fazem a conversão hormonal. E essas para deiodinases são mutar ou selenas. ver. Ai, obrigada. Bom, e trazendo tudo isso, né? Hoje em dia eu atuo eu atuo voltada à saúde da mulher, então atendendo uma clínica integrativa, com médico integrativo, ginecologista, psicologista, é algo que eu gosto muito. Eu sinto que esse acompanhamento amplo, né, do paciente é muito fundamental, a gente sabe disso. E criar um programa nutricional foi ao longo da minha jornada, como eu disse, né? Comecei a atender de várias maneiras aí, em parceria com locais, com academias, fazendo home care, e senti essa oscilação muito grande, então me dava uma angústia. E às vezes eu ficava assim, nossa, será que não é melhor ser um CLT, ser empregada de alguém para ter uma previsibilidade? É, Enfim, então eu senti algumas coisas também na pele, assim como vocês devem sentir, ou já sentiram. E criar um programa, criar um método é muito mais sobre autoconhecimento também, saber o que a gente pode contribuir com o outro. Então, vocês vão sentir aqui um pouquinho que vocês já são capazes, sim, de colocar o que vocês têm aí na mesa, entender o que são os pilares e começar a estruturar, tá? Não é tão difícil quanto parece. É difícil quando a gente está sozinha, né, Vê? Mas quando a gente tem ajuda, não é. Então, eu já realizei algumas mentorias com alguns nutricionistas. Eu sou diretora de nutrição da Saludica, uma startup. E ai, vem os sonzinhos aqui e acabo me assustando. E produzo alguns conteúdos, sou speaker da Abbott, então gosto muito de tratar assuntos correlacionados à nutrição. E para mim é um grande prazer compartilhar aqui junto com a V um pouquinho do nosso aprendizado para vocês ser um pouquinho mais fácil. Oi, Vê? Eu acho que aparece com delay para vocês aí um pouco, Então tá. As vantagens, né? mas Ó, não apareceu ainda de. as vantagens do programa nutricional, sim, Ah, tá, apareceu. tá, Mas se quiser, já pode ir colocando, porque como tá lento, Vê, aí eu vou tá. falando, tá? Então a gente pensou assim, como acompanhar vocês, né, nessa angústia de consulta avulsa e o que que é interessante no programa nutricional, o que que o programa oferece para nós também, nutricionistas. Menos preocupação com a fidelização, tem tudo a ver com fidelização, inclusive dá até mais segurança, não só para a gente, mas para o paciente, saber o que que vai acontecer, o que que ele está amparado. Comunicar o seu método é extremamente importante. Ter segurança e previsibilidade, como eu disse, sem aquela angústia de um mês atende 20 primeiras consultas e depois, né? No outro mês, vai, corre atrás de mais pessoas. O quarto ponto, acompanhar a progressão, né, com o paciente, possibilitando melhor resultado e, consequentemente, esse paciente sendo o seu propagador, o seu fã.
Potencializar reconhecimento também, porque nem todo mundo tem essa estrutura de programa nutricional. Ou fala que tem, na verdade, é um monte de consulta junto com desconto, né? Aqui é diferente. Não é um pacotão e um desconto, tá? Não, a gente não vai fazer vocês perderem tempo com isso. Então, acabar essa sensação de não promover a mudança, a paciente vem, vai embora, e sentir mais motivado e valorizado. Isso, para mim, é um dos grandes pontos, porque ao longo aí de 17 anos, a gente vai meio que montanha-russa. Né? Assim como quem está no começo também, às vezes dá aquela, ai, nossa, será que eu vou me manter sendo só, né, clínica? Então, vocês vão se sentir mais valorizadas também. E ter mais tempo para estudar, para você continuar se especializando, para você ter tempo livre e até mesmo para você ter uma entrega melhor para os pacientes que estão no seu programa. Isso faz muita diferença também. Os pacientes confiam no profissional que tem um plano. A gente sempre tem que colocar no papel inverso, como se a gente fosse um paciente consumindo o nosso conteúdo, a nossa consulta. Imagina, se você pergunta para um, sei lá, um dermatologista, enfim, para um psicólogo, né? E você pergunta, ele fala: Ah, olha, agenda aqui a primeira consulta, aí depois eu vejo com você, né? Na primeira consulta a gente conversa. Por mais que a pessoa fale o tanto de pós que tem, quanto que tem de tempo de atuação, não dá uma insegurança isso? Parece que você perde aquela pessoa, né? A pessoa fala, ai, o que que eu vou fazer ali, né? Não vai promover o resultado que eu quero. Então, para vocês entenderem e terem mais segurança também na hora de falar, ou na hora de montar uma proposta, ou na hora de enviar esse conteúdo para o paciente também. Você vai falar, eu trabalho esses pilares, meu método é assim, para você chegar desse ponto a esse ponto. Só quero complementar aqui, gente, que eu falo também, a gente fala que aquele profissional que acaba tendo esse programa, né, acaba tendo esse pacote de consulta sem estrutura ali, ele acaba, gente, eu coloquei aqui para ver se eu tava, peraí, gente, um segundo. Eu coloquei no celular aqui para ver como é que tava o delay dos slides, mas eu tô falando aqui, eu tô tentando baixar o volume, eu tô me reouvindo, então vamos lá. Não, tá tranquilo. O que eu quero dizer é que normalmente a gente fala que nutricionistas que não têm esse plano muito bem direcionado dentro de um programa nutricional, que tem só um pacote de consultas soltos, é aquele profissional que vive apagando incêndio. O que, que quer dizer isso? Que o paciente vai chegando com demanda, o profissional ele só vai resolvendo aquela demanda, ele só vai solucionando aquela demanda. Então o paciente ele começa a trazer um monte de coisa, né? Claro que isso vai acontecer, é claro que isso acaba modificando um pouco, ajustando, mas você precisa ter um direcionamento, senão o seu acompanhamento com o paciente só fica nessa questão. Ah, o paciente chega, tá, e aí? Tá, então vamos fazer isso daqui. Aí o paciente daqui a pouco muda. Ah, daqui a pouco uma semana aconteceu isso. Ah, daqui a pouco ele foi viajar. E aí você começa a sempre só apagar esse incêndio, começar a resolver só esses problemas, mas não tem um direcionamento. Você não consegue voltar para o eixo, você não consegue voltar para aquele caminho. E aí o paciente se perde, você se perde e vira uma baita confusão. Então aqui também é sobre isso, tá? Mudou aí, gente, tá com um mini Mudou delay caminho. aqui, tô. Mas enfim, então, dito tudo isso, né, falando toda essa questão de entender essa estrutura, a gente precisa ter um caminho, a gente precisa ter um direcionamento. Primeiro, para a gente conseguir se guiar, para a gente conseguir entender esse caminho que a gente vai seguir. Então, da gente conseguir falar, bom, eu vou pegar esse paciente aqui e eu vou seguir esse caminho até o fim com ele. Aqui também a gente precisa ter esse caminho para a gente estruturar o seu programa nutricional. Então, tudo que a gente fala de construção, quanto mais clareza, quanto mais direcionamento, mais fácil é ser construído, né? Então, a gente trouxe basicamente três pontos. Hoje, o nosso encontro, a gente vai falar basicamente de três pontos para deixar tudo muito claro para vocês. Vocês podem ir anotando, a gente pode depois enviar também essa apresentação, não tem problema algum, mas só para vocês começarem a entender. Primeiro, a gente começa com uma base que é a transformação que você proporciona.
Tudo tem que começar desse entendimento. O que que eu quero trabalhar? Com quem que eu quero trabalhar? Quais são as mudanças que eu quero promover? Então, eu trabalho com emagrecimento, eu trabalho com saúde da mulher, eu trabalho com comportamento, eu trabalho com o geral de tudo isso. Enfim, isso é de cada profissional, mas entender de uma maneira clara. Bom, eu como profissional, eu quero ajudar meus pacientes a emagrecerem através de uma dieta. Eu quero ajudar meus pacientes a emagrecerem através da mudança de comportamento. Eu quero ajudar meus pacientes a terem mais saúde através disso. Então, primeira base é ter esse entendimento de quais são essas transformações, e isso a gente vai chamar de pilares, que são os pilares que você vai trabalhar para você conseguir promover essa mudança, ok? Depois disso, a gente entende que seguindo isso, eu já entendo qual que é a mudança, eu já entendo quais são ali as bases que eu vou usar dentro do meu atendimento para promover essa mudança. É a hora que a gente começa a estruturar o programa de fato. Então, eu entendo o que que eu vou fazer, agora é a hora de colocar cada coisa no seu lugar. Eu falo que é a hora de colocar os livros ali dentro da prateleira, cada coisinha no seu lugar. Então, como que vai ser a estrutura desse programa? Se eu sei que eu quero trabalhar com comportamento, a gente vai aprofundar nisso, a Dê vai falar um pouco disso com vocês, mas só para elucidar e deixar vocês bem alinhadas, com clareza do que a gente vai conversar aqui. Então, se você vai trabalhar com comportamento, com nutrição funcional, com os dois, com saúde da mulher, com saúde intestinal, enfim, que a gente sabe que a gente nunca vai fazer uma coisa só, né? Como que eu vou colocar isso em cada lugar? Então, quais são essas etapas? Onde que vai entrar? Como é que eu vou fazer minha primeira consulta, minha segunda, minha terceira? Então, aqui é basicamente sobre isso que a gente vai falar com vocês. E por fim, a gente segue na última etapa, que é sobre a fidelização. Como acompanhar e encantar esse paciente? Porque, como a gente falou, deixar esse paciente perdido, a partir do momento que você fala, olha, eu tenho esse programa nutricional de 3 consultas, e, enfim, você vende isso para o paciente, se você não tem organização e planejamento dentro disso, você vai se perder e o paciente também vai ficar muito perdido. O que eu quero dizer? A gente vai falar, mas de uma maneira bem breve, para vocês entenderem. Se você combina com o paciente que você vai ter 3 consultas, um contato semanal com ele e você não tem essa organização, você vai perder. O paciente ele vai lembrar, porque ele vai falar: Nossa, ela falou isso para mim, ela prometeu isso para mim, ela falou sobre isso e ela não está cumprindo aquilo ali. Então, isso gera, obviamente, um questionamento no paciente de falar: Bom, não está seguindo o que foi previsto, né? Ou muito pelo contrário, se na primeira consulta você fala que você vai pedir exame na segunda consulta e você não faz isso, na cabeça dele ele fica, bom, tem uma certa confusão aqui. Então a gente vai falar um pouco também sobre essa organização. Então, basicamente, são esses 3 pontos que vão ser discutidos a partir de agora, que é basicamente o caminho para a construção desse programa, tá bom? Bom, os pilares, meninas. Lembrando que vocês podem revisitar o tempo todo, né? Eu, de tempos em tempos, olho novamente o meu programa, restabeleço algumas outras coisas. Cada paciente é único, a gente sabe disso, então, em alguns, às vezes, você pode inverter, mas é muito mais fácil quando a gente está, novamente, com as ferramentas à mesa. A gente sabe o que a gente tem para oferecer. Fica muito mais simples do que a gente ter que mexer naquela gaveta toda bagunçada e às vezes não encontrar nada, tá? Então, aqui a clareza vai ser fundamental para vocês já saírem com algo estruturado. Os pilares é o que você, profissional, acredita que vai promover a mudança no seu paciente. Pode ir ver. O que você acha importante? Pense no paciente no ponto A para o ponto B. Que essa minha paciente, aqui vocês já com entendimento de persona, certo? Vocês sabem que paciente vocês querem ajudar, muitas já colocaram aqui, tem emagrecimento, materno infantil, saúde da mulher, a ver o pilar dela central é o comer consciente, enfim. Então, cada uma tem ali já um indicativo da persona, pessoa que eu gosto de atender, né? Então, com isso já estabelecido, a gente já está no próximo nível aqui. Então, que essa pessoa precisa ser instruída, acompanhada? Eu preciso saber essa trilha que eu vou fazer com o paciente. Então, pode ver, eu preciso elencar o que eu quero abordar ali, entender quais os pilares da nutrição eu vou utilizar e o que eu tenho hoje
muito você pode construir também, por isso que eu disse, revisitem, né, o método, acrescentem, né, vai dando um formatinho ali, porque hoje, muitas vezes, exemplo, eu sou recém-formada, poxa, eu tenho essas ferramentas aqui. Legal, você não precisa esperar ter um arsenal gigante. Usa essas que você tem, tá? Então, isso é importante, trazer o que você já tem ali em mãos. Pode ir ver. E aí, trazer, por exemplo, o que que eu acho importante para essa minha paciente? Vou sempre falar com o cunho aqui mais voltado à saúde da mulher, porque é o meu cerne de atendimento, tá? Mas vão fazendo as leituras de vocês. É importante falar de saúde intestinal, ciclo circadiano, crononutrição, exames de sangue, se você tem uma expertise para avaliar. Nada a gente tem que fazer num cunho especulativo somente. Ai, vou fazer porque é legal. Depois a gente não dá conta, né? Detox, eu acho legal uma estratégia de detox, porque eu trabalho muito com síndrome do intestino irritável, endometriose, suplementação, eu consigo fazer fórmulas fitoterápicas, eu gosto disso, eu acredito que isso vai colaborar com a minha paciente. Pode ir ver. E o que você tem, né, de usar ali como essas ferramentas, sempre alinhada com os seus pilares. Então, que ferramenta que eu posso ter ali? Eu posso ter uma ferramenta de comer consciente, eu posso ter, por exemplo, uma gravação minha caseira e subir esse link, sei lá, no Drive mesmo, minha, ou de um profissional que eu gosto, ele disponibiliza gratuitamente, eu posso encaminhar isso para o meu paciente, porque eu acho importante ele fazer essa prática do comer consciente da uva passa, por exemplo. Ai, não, eu gosto que meu paciente, eu acho importante nesse processo que ele construa o sensor de saciedade, né? Então, a escala de fome e saciedade é importante para ele nesse processo de voltar a perceber a sua fome real, de uma fome emocional, protocolo de modulação intestinal, detox, inflamatório, e-books de receitas, para quem atende online é muito legal, eu vejo muitas meninas fazendo também, relacionado eu aplico muito isso, quando vai viajar, é um material que eu também construí, porque eu vejo que minhas pacientes viajam muito, então, escolhas na viagem, em restaurante, em hotéis, quando vai pedir um delivery, poxa, faz sentido para minha persona? Então, deixa eu construir, né? Se eu ainda não tenho, deixa eu construir para já ser uma ferramenta. Locais de compra, marmitinhas, como montar um prato, enfim, aí as ferramentas que vocês já têm, tá? Bom, outra coisa, eu sinto que para esse acompanhamento, meu paciente precisa estar comigo, pode ir ver, ele precisa estar comigo de quanto em quanto tempo? Né? Então, antes da V mostrar aqui o exemplo dela, depois a gente vai enviar para vocês, né? Porque tá meio pequenininho, tá difícil de enxergar. Mas para essa minha paciente, né? O que é viável? Será que o acompanhamento, acho que ela vai concordar comigo. Eu já fiz também acompanhamento de 6 meses. Gente, foi meio trabalhoso, assim, né? Hoje em dia eu percebo que é 3, 4 meses no máximo meu programa. E tudo bem, se precisar, depois a gente faz uma avulsa, enfim, né? Mas cada um vai ter o seu nicho. Então, por exemplo, eu considero que com esses pilares que eu tenho, com que eu instituí aqui, é interessante 3, 4 consultas, 4 encontros. Você vai fazer de qual maneira? Online, presencial, vai ser híbrido, você vai ter um grupo no WhatsApp, né? O que que eu considero importante que esse paciente aprenda? O que que eu quero gerar ali para o paciente? Fê, se você puder compartilhar um pouquinho da sua estrutura aqui, eu acho que fica mais até visual para as meninas. Gente, eu trouxe aqui, antes da de entrar nessa parte de etapas, né? Que é de quanto tempo, então a gente falando dessa base de pilares, esse daqui é uma estrutura que eu criei para mim quando eu estava lá perdida, vendo que eu estava captando muito paciente, mas eu não estava conseguindo manter esses pacientes, eu estava tendo muita desistência nos meus programas nutricionais. Isso aconteceu comigo. Isso foi, eu falo até exatamente o ano. Foi em 2022, eu acho. E é isso, muitos pacientes vindo, mas eu não conseguia manter esses pacientes. Então, o que que acontecia? Eu não conseguia ter feedbacks, eu não conseguia ter resultado. Sempre a última consulta eu não conseguia fazer com o paciente, então isso estava me frustrando demais.
E aí foi quando eu voltei e comecei a estruturar tudo isso daqui. E eu tenho, quem já fez mentoria comigo, quem já esteve na Comu, sabe, eu tenho um senso de organização muito grande. E aí eu falei, bom, eu preciso organizar isso de uma maneira muito clara, entender de fato o que que eu quero trabalhar, enfim, para entender como que eu vou construir esse meu programa. Isso daqui é um exemplo prático. Quem faz a mentoria comigo, também a mentoria que a gente vai falar aqui para vocês, que a gente vai ter esse material, ele vai ser totalmente entregue para ser editado, para ser estruturado, mas é um material que eu sempre compartilho com as minhas mentoradas. Isso daqui é basicamente não, é o meu método de atendimento. É sobre essa estrutura. Eu dei um print, tá pequenininho, mas a ideia era realmente, acho que não conseguir ler tudo, né? Mas quem quiser, acho que dá para ler. Isso daqui eu construí, como a Dê falou, eu sempre revisito, eu sempre ajusto, mas é basicamente o meu método de atendimento todo printado na tela de vocês. Então, só para vocês entenderem o que que a gente está falando de uma maneira muito prática, aqui são as mudanças, quais os resultados que meu método vai proporcionar, os pilares que eu trabalho. Então, eu trabalho com a base de comportamento alimentar na estrutura de regulação homeostática. Então, o que que eu quero dizer? No ajuste de fome e saciedade. Então, eu não olho só para comportamento alimentar quando a gente fala de comer emocional. O comer emocional faz parte do meu método, ele é um pilar, né? Aqui no azul escuro são os pilares. Então, eu tenho esse comportamento alimentar de via homeostática, eu tenho a nutrição clínica, funcional e fitoterapia, porque eu tenho pós-graduação nas três áreas. Então, eu atuo com isso justamente moldando, ajudando esse paciente a comer menos, a comer melhor, a ter menos ansiedade, a ter menos estresse. Então, eu trago essa parte, porque não sei se vocês sabem, mas eu falo muito sobre isso. Quem me acompanha sabe, eu não trabalho com dieta, eu não trabalho com aquele cálculo de dieta. Então, eu vou trabalhando com essas mudanças com base nisso daqui. Eu trabalho muito com hábitos, estudei neurociência, estudo neurociência desde 2020, então eu tenho também conhecimento para isso e trabalho também com práticas de bem-estar. Também tem várias formações em práticas holísticas, então eu acabo unindo tudo isso. Então é basicamente isso daqui. Aqui eu vou só desmembrando, colocando as ferramentas, né? Então, como eu vou trabalhar, quais as mudanças que cada pilar vai promover, um resuminho. Então, basicamente, esse é o resumo do meu método, porque aqui eu direciono todo o meu atendimento e aqui eu direciono também, aqui só abrindo parênteses, não é o assunto de hoje, mas para você ter um entendimento de como isso é importante, eu direciono o meu conteúdo, eu direciono o meu posicionamento. Eu sempre vou falar de coisas que estão dentro disso daqui, no meu Instagram, para quem for, enfim, porque aqui acaba sendo o meu método. Então, num exemplo muito prático, é sobre isso que a gente falou na questão da estruturação de pilares. E agora a Dê fala para vocês como colocar isso, como eu expliquei lá, em cada lugarzinho. É isso. Meninas, de verdade, vocês podem pegar um papel, vocês podem pegar Excel, enfim, um jeito que é legal esse visual, tá? É legal algo visual, né? Não tem que ser a perfeição, não tem que ser o mind, não tem que ser nada. Pode ser papelzinho, vocês vão fazendo. A gente gosta, às vezes vai aparecer vários pilares, mas a gente pode concentrá-los em um só, sabe? Então, tentem condensar, mas eu acho importante isso está. Mas como condensar em etapas, né? Então, os pilares são os seus fundamentos, ainda não é o como praticar, mas pensa que é o fundamento. Os meus, vocês vão ver aqui que eu também compartilhei o meu, tá? Vocês vão ver os meus fundamentos, né? Os meus pilares, e depois a etapa é como se fosse assim, beleza, como que eu vou colocar isso em prática, né? Como que serão minhas consultas? Pode ir ver. Então, uma coisa faz sentido para outra, por isso que a gente colocou caminho, trajetória. Só após levantar os pilares que você considera fundamentais, e pode ser mais que três, não tem problema, tá? Aí, os pilares, as ferramentas que vocês têm, que vocês consideram importante. Agora sim é hora de sentar bumbumzinho e estabelecer cada etapa, cada consulta, cada encontro. Essa parte na mentoria que a gente fica mais tempo com o nutricionista, enfim, porque vai surgindo ali dúvidas se eu consigo entregar isso ou não. Será que faz sentido? Às vezes a gente coloca tudo e fala, não, pera, isso aqui é antes disso e tal. Não tem problema, o negócio é colocar. Então, pensa que aqui vocês vão estruturar, tá? Pode ir ver. Usa uma planilha de Excel, também dá certo. Uma vez eu fiz com uma nutricionista, ela usou planilha de Excel e deu tudo certo também.
o que você considera importante, né? Como a gente falou, o que que eu quero do ponto A para o ponto B para o meu paciente? Então, quantas consultas dentro desse método que eu acho importante? Também, gente, tem um pouco de noção da realidade, né? Sendo muito sincera. Poxa, a gente adoraria que o paciente ficasse um ano com a gente, tudo mais. Mas será que é vendável isso também? Adeque com a região, né? A gente vai ter insights também aqui sobre precificação. Mas começa a ver o que é aplicável aí também, tá? Quanto tempo vai durar esse acompanhamento? Então, às vezes pode ser 3 consultas, mas você pode fazer quinzenal, né? Ou às vezes 3 consultas, mas você pode fazer cada consulta em 40 dias, depende da sua persona, tá? Como será o contato com o seu paciente? Então, vai ser aqui, além da frequência, né? Mas como vai ser o contato? Eu vou atender só online dele. Então, eu vou colocar ele num grupo de transmissão, eu vou ter sempre um acesso com ele direto. Como que vai ser esse contato? Ou híbrido, tem pacientes que fazem híbrido também, né? Eu tenho algumas pacientes que viajam muito, então, às vezes, elas estão aqui, atendo, às vezes está em algum outro lugar, e a gente tem que deixar isso explícito, tá? Que pode ser híbrido, que ela não vai perder esse programa de acompanhamento. Pode ir ver. E aí, acho que já no próximo, tá? Deixa eu ver se já é o próximo. Tá um pouquinho maior, que eu até escrevi ele de novo. Ele tá mais bonitinho no Map, mas aqui eu escrevi novamente, até para dar um pouquinho para vocês lerem, se quiser fazer print e ir anotando. Eu fiz um pouco resumido, tá? Porque o meu tem mais coisas, mas ia ficar a leitura muito ruim. Aqui é de fato um pouco do meu método, tá? É o que eu estabeleci como pilar. Vocês vão ver aqui que em cada, ó, tem a primeira consulta, segunda consulta e terceira consulta. Em cada consulta, tem ali no meio, mais ou menos, ó, primeiro pilar, segundo pilar, terceiro pilar. São os pilares que eu, Denise, acredito. Até por já ter atendido muito antes sem método, eram palavras e tratativas que eu sempre usava com o paciente. Então, eu sempre falei de o que que é sustentável para você. Sempre falava de ciclo circadiano, de crononutrição, né? E mais atualmente de saúde integrativa. Né? Então, o olhar do todo. Eu gosto de pedir exame, para mim, uma coisa não exclui a outra, né? Eu trabalho também comportamento na sustentabilidade, mas eu também gosto de trabalhar com fatos, números e entendimento do paciente sobre o organismo dele. Então, aqui, meninas, é um pouco do compartilhamento do que eu faço, pré-consulta, então tem forms, como que você vai ter contato com esse paciente, aqui é a partir do momento que ele agendou. Hoje em dia tem minha secretária, então ela agenda com o paciente, envia meu portfólio e tudo mais, e ela já envia essas informações, né? Já envia o formulário, enfim, o endereço, tudo bonitinho, as mensagens formatadas. Aí na primeira consulta, é mais ou menos isso que eu tento seguir. Claro, você vem com uma dúvida pontual ou alguma coisa, a gente inverte, usa outra parte do método, tá? Mas o paciente tem que saber que eu vou trabalhar isso, saúde integrativa, crononutrição e sustentabilidade. Então, eu coloco quanto tempo que é a consulta. Isso a gente não entrega o paciente, não, tá, meninas? É só para deixar claro, tá? Isso é nosso, para dar clareza para a gente. Quer enviar uma proposta para o paciente? Isso na mentoria a gente compartilha também, né? Que a proposta é outra coisa, uma coisinha, né? Enfim, mais objetiva, bonita, tal. Não é essa estrutura assim, não, tá? Então, o que que eu faço na primeira consulta? O to-do, que seria meio que uma meta do paciente. Aí, entre as consultas, está aqui o acompanhamento, né? O que que você vai disponibilizar entre uma consulta e outra. Aí, na outra consulta, como que é? As minhas consultas seguintes é duração de um pouquinho menos de tempo, de 1 hora. Eu valido os pontos positivos e se está tudo ok, algumas coisas já foram validadas, eu já vou para o segundo pilar. Aí explico sobre crononutrição. Então, essas palavras dos pilares, eu aconselho vocês falarem sim. Tem que falar na consulta. Ah, perdão, eu vou abreviando umas coisas. Feedback. Feedback. Então, eu colho o feedback do paciente ali mesmo em consulta. Poxa, e aí, como foi? Sentiu como a gente coleta sempre as informações antes, ô Carla? Mas obrigado por ter perguntado. Às vezes eu vou abreviando só na minha cabeça faz sentido. Quando a gente levanta queixas do paciente, às vezes ele vem querendo emagrecer. Mas ele levanta outras queixas ali de insônia, de, enfim, cansaço. E eu gosto de levantar essas informações sempre nas outras consultas. E a insônia, e o cansaço, né? Para ele entender que a saúde é de fato algo integrado, né?
E aí vai indo, afinal, ali a terceira consulta, também, né? O FB, que é o feedback de como foi, faz ou não faz bioimpedância, né? Tá vendo como é muito individualizado isso daqui? Quem atende muito gestante, por exemplo, nem vai colocar isso. Eu atuo muito nessa última etapa, até para deixar como seria o último contato com o paciente ali, eu gosto muito de entrar com a sustentabilidade. Então, assim, tá, até aqui foi isso. E agora? Consegue ir sozinho? Você tem aparato para isso? Já estamos juntos ali há 3, 4 meses. Consegue fazer isso sozinho? E gosto muito de trabalhar junto com ele, eu até coloquei ali, ó, lidar com situações difíceis. Porque vai ter. Vai ter uma festa, vai ter um feriado, vai ter uma viagem, vai ter alguém boicotando, né? Alguém que fica ali tentando, né? Quando eu atendo mulher, falo, e o marido, né? Já entendeu que não é para ficar as estratégias ali trabalhadas em consulta mesmo, aí vamos fazendo juntas. E o ajuste que eu coloquei ali na sexta linha, de baixo para cima, no final, que tá ajuste 80-20. Eu gosto muito de usar o 80-20 para minha paciente quando ela já está ali na sustentabilidade. O que que é 80-20? Eu não trabalho com atleta, tá, gente? 80-20 é 80% do tempo. Vamos fazer boas escolhas, mais saudáveis, conscientes, para o 20% não reverberar tanto na saúde. Para você ter o comer social, para você ter o exagero que você vai ter, alguma coisa emocional, e isso não ser oneroso para a saúde, né? Então, são as condutas que eu acredito e tem dado muito certo, tá? Foi, Dê, sua parte? Para mim tá no mesmo, mas pode seguir. Ah, não, Foi, maravilha. agora foi. Só para complementar, eu também tenho uma estrutura daquela muito parecida com aquela que eu mostrei, né, do que eu falo dentro do MindMaster, mas com essa estrutura de acompanhamento. E foi realmente uma virada de chave nos meus atendimentos. Eu comecei a ter muito mais entendimento do que eu estava fazendo, do caminho que eu ia seguir, e essa clareza que quando você passa para o paciente, gente, faz toda diferença. Mais uma vez, o que eu e a Denise estamos trazendo aqui, a gente não aprendeu em nenhum curso, a gente não aprendeu em nenhuma faculdade, a gente não aprendeu em nenhuma mentoria. Foi muito na prática, e quando a gente foi conversando, a gente viu que a gente estava fazendo coisas muito parecidas. A gente falou, não, a gente precisa passar isso para frente, porque realmente foi errando muito, foi batendo muito a cabeça. Então a gente tem aí, né, a Adê tem 17 anos de atendimento, eu tenho 7 anos de atendimento, são quase 8 aí, não são 8, né, praticamente. Então é muito tempo e muito erro, muita coisa que a gente vai ali vivendo, a questão mesmo do tempo, né, de acompanhamento. Então isso, claro, que é muito individual, vai muito de cada profissional, mas a gente já viu na prática, a gente já sabe que 6 meses, ali, um ano, igual a Dê falou, é inviável. O paciente ele não vai conseguir se manter ali muito tempo. Em um ano, a vida muda muito. Então, a gente cria, às vezes, uma expectativa. Eu já tive programas de um ano, até 2 anos atrás, eu tinha programa de 6 meses. E eu via que ainda assim, para mim, os de 6 meses não funcionava. Quando eu comecei a reduzir, eu comecei já trazendo também um bônus aqui, eu comecei a revender mais esse programa. Então, eu consegui. Perfeito, Vê. Isso que eu queria enfatizar também. Não é que, meu Deus, então só vou ter 3 meses. Não, eles refazem, Não, a né? ideia é isso, que aí que a gente começa a entrar em fidelização, é a hora que a gente começa a entrar em captação. Quem participou do último encontro que a gente fez, a gente falou muito sobre isso. Então, como é muito mais fácil a gente manter esse paciente com a gente, a Dê trouxe lá, né, na vantagem, quando ela fala a questão de ter mais tempo, é sobre isso. É muito mais fácil você manter o paciente com você do que você ficar começando sempre com um novo paciente. Você vai ter muito mais demanda, você vai ter muito mais tempo com isso. Mas é só para fechar a parte do que ela falou antes de entrar na fidelização, aquela estrutura, ele é um guia, não é para o paciente, é para a gente se direcionar e não precisa ser, obviamente, algo engessado. Isso é um ponto muito importante.
Então é algo que vai se moldar ali com base em algum paciente ou outro. Não é para vocês entrarem dentro desse processo e falar, meu Deus, eu preciso seguir isso aqui à risca. Estamos falando de seres humanos, a gente está falando de pessoas e cada pessoa vai ter uma demanda. Mas a base, a linha para você ir ali se alinhando, se direcionando, ela está montada. Então, isso é um ponto muito, muito importante, tá? Deixa eu ver aqui no chat. A Carla falou. Exato, que a Carla colocou, né, que sai da faculdade perdida sem saber o que fazer, por onde começar, justamente porque seguimos os protocolos durante o estágio. Exato, é tudo muito perdido, e aí você vai aprendendo no erro ali, você vai batendo cabeça, e aí a gente que faz isso, a gente fala, não, peraí, a gente consegue direcionar para que as outras não façam a mesma coisa que a gente, que elas conseguem. Claro, vocês vão errar, claro, vocês vão precisar de ajuste sempre, mas talvez não errar tanto assim. Eu perdi muito paciente. Hoje eu tenho um índice de, uma porcentagem de desistência baixíssima, praticamente zero de programa nutricional. Eu finalizo praticamente 100% dos meus programas nutricionais. E antes eu estava vendo que a última consulta do meu programa eu não fazia com praticamente todas as minhas pacientes. Vou Pode ver, eu falar. tenho também a reincidência de quarto ou quinto já programa nutricional do mesmo, da mesma paciente. É isso. Então, sempre tem uma continuidade ali, sempre tem um processo, e é isso. O paciente vê clareza. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Então, quando a gente entra na parte de fidelização, que é o último pilar, eu separei em duas partes, basicamente. A primeira é sobre tudo isso que a gente está falando com vocês, que é entender que você precisa ter tudo o mais planejado, estruturado e organizado possível para que seu acompanhamento siga conforme combinado com o paciente. Eu falei isso lá atrás e esse reforço ele é muito importante. Isso daqui faz toda a diferença na hora que você está guiando o paciente. O paciente ele sente uma confiança muito grande em você, ele sente uma confiança no processo e a chance dele colocar em prática aquilo que ele, enfim, o que você propôs é muito maior. Porque ele fala: caramba, faz sentido. Nossa, é isso. Eu preciso passar por essa etapa para eu ir para essa. Eu preciso fazer isso. Aqui eu tenho que cumprir isso. Porque se você passa aquele tanto de informação, aquela consulta que fica, fala disso, fala daquilo, fala de sono, fala de rotina, fala disso, fala de comida, fala de não sei o quê. O paciente sai com muita informação, mas da mesma maneira que vocês estão queixando que vocês saem com muita informação da faculdade, mas vocês não conseguem colocar em prática, vocês ficam perdida, o paciente também sente isso. Então, vocês têm informação, vocês têm conteúdo, vocês têm conhecimento clínico. O questionamento não é sobre esse. O questionamento é que vocês colocam tudo, querem passar tudo na primeira consulta, porque, nossa, eu preciso, né, encantar esse paciente, então eu vou passar tudo. O paciente chega em casa, aquele tanto de material, aquele tanto de coisa, e fala assim, ele não faz nada, porque ele fala, meu Deus, eu tô confuso. Então, quando você organiza, quando você cria um caminho, quando você cria um processo dentro disso organizado, e você consegue passar isso para o paciente, acabou. Esse paciente ele começa a ser muito mais disciplinado, ele começa a realmente responder muito melhor. E aí eu vou falar uma coisa que eu tive dificuldade de assumir para mim mesma, mas depois que eu assumi, foi uma virada de chave na minha carreira absurda. Quando eu parei de criticar os meus pacientes, que eles não estavam seguindo o que eu estava falando, quando eu comecei a trazer mais responsabilidade para mim. Falei, bom, se a maioria não está conseguindo, de fato, colocar em prática, como é que está a minha comunicação em relação a isso? Tudo bem, os pacientes têm dificuldade, alguns, mas será que é totalmente eles? E quando eu mudei a minha maneira, quando eu estruturei esse meu programa, eu tive isso, eu comecei a perceber que falei, acho que o programa também era um pouco eu, a maneira de como eu estava conduzindo, tá? Então, falando sobre isso, é basicamente organização de planilha, de etiquetas no WhatsApp, que é você colocar qual paciente está ativo, qual não está, qual está em acompanhamento, qual está em desistência. Então, ter tudo isso muito organizado, você ter, é muito fácil você falar, eu tenho um controle porque eu tenho 3 pacientes, mas o fluxo vai aumentando. E aí? E a semana vai acontecendo, e coisas vão aparecendo, e você não consegue cumprir com aquilo que você propôs, né? Então, o planejamento com esse paciente, então passar esse caminho, obviamente a gente não vai conseguir trazer tudo isso para vocês, isso daqui dentro de uma mentoria individual vai ali, né, praticamente, como a Dê falou, é uma etapa,
de muito tempo, né, assim, dessa estruturação toda. Então, a gente vai trazer isso para vocês na mentoria, né? A gente traz as nossas mentorias individuais. Então, a ideia de realmente qual planilha, como usar, como fazer essa organização, como fazer esse planejamento. Então, essa parte mais detalhada, isso obviamente precisa de um pouco mais de tempo, tá? E aí, eu trouxe aqui um exemplo, só vou responder aqui o que a Jéssica trouxe no chat, tá? Que é quando o paciente conclui 6 meses, por exemplo. Os pilares são reestruturados? Pode ser que sim, pode ser que não, depende. Mas normalmente o paciente, quando ele conclui algo, ele pode trazer uma nova demanda, e aí você vai avaliar se você é capaz de seguir com ele com essa nova demanda ou não. Vou dar um exemplo muito simples: trabalho com comportamento e não trabalho com ganho de massa. O paciente passou por todo o processo e agora ele está focado na academia, ele quer ganhar massa, e aí eu vou entender. Ah, não, dentro do que ele está pedindo eu consigo. Não, dentro do que ele está desejando eu preciso direcionar talvez para um outro profissional. Mas já vou te dar a palavra, Thaís, só para fechar. Mas normalmente, quando a gente fecha esse programa e o paciente, ele, vamos dizer, ele conseguiu, a gente parte para um programa mais de manutenção. E a manutenção ela acaba se mantendo basicamente com base naquilo que eu vou falar por mim, do que basicamente do que eu trabalho. Então, eu só vou mudando a maneira de conduta e vou só fortalecendo para que esse paciente consiga ter essa manutenção. Pode falar, Dê. Dentro dos pilares que a gente institui, que é meio que a primeira etapa, dá para se trinchar muita coisa, muito. Então, assim, ai meu Deus, já usei e tal. Não, sempre tem. Às vezes até o mesmo conteúdo, mas de uma dinâmica diferente. Então, por exemplo, eu atendi uma mulher, começou a fazer reposição hormonal, tal, passando na gineco lá da clínica, ok. Indiquei os terapos, trabalhei sustentabilidade, falei sobre crononutrição, show. Aí, acabou, né? Encerrou, ela voltou, acho que 4, 5 meses depois. Foi fim de ano, não sei o que e tal. Ela acabou comigo, acho que em novembro, voltou agora. E tomando o bendito análogo de EP1, tomando Wegovy, que são as canetinhas emagrecedoras, né? E aí, nossa, é outra conduta, porque ela já tá ok, parte hormonal, tal. E né, o que que eu vou inventar para ela? Os mesmos pilares. Eu vou trabalhar sustentabilidade, porque agora ela tem saciedade, ela não, ela se esquece de comer, então eu vou falar de crononutrição de novo, a importância do fracionamento, falar a importância das proteínas, a importância da atividade física para esse processo de emagrecimento ser saudável, sustentável. Vou falar sobre a parte comportamental também, né? Vou falar o que influencia nos exames de sangue dela, então, coleta de exames de sangue, análise de exame de sangue. Então, dá para a gente usar os mesmos pilares, tá? Mesmo com uma demanda diferente. Perfeito, é isso. E é que você falou, é infinito. A gente está falando de nutrição, a gente está falando de saúde, a gente está falando de coisas assim que você sempre. E aí você vai sempre estudando mais, e aí você vai sempre aprimorando aquilo ali, né? Trazendo. Eu não vou abrindo muito meus pilares, eu só vou aumentando minhas ferramentas dentro dos pilares que eu já tenho. Então, na parte ali de comportamento alimentar, na fase homeostática, eu trabalho com crononutrição, cronobiologia, mas daí daqui a pouco eu vou especializando mais em sono. Aí daqui a pouco eu vou entendendo mais sobre a questão da regulação, mesmo homeostática do organismo, então você só vai acrescentando. Gente, enfim, eu trouxe aqui um exemplo prático do que eu falei sobre essa questão dessa necessidade desse acompanhamento. Só foi um exemplo, tem um outro aqui, mas obviamente eu coloquei ele atrás várias coisas que eu uso, que a Denise usa, para a gente conseguir conduzir e acompanhar esse paciente. Eu trouxe um exemplo muito simples de uma planilha que pode ser usada, né, para você acompanhar os pacientes, só para vocês entenderem mais ou menos de uma maneira visual do que a gente está falando. Então, aqui, por exemplo, a gente falando que a gente tem um programa, então eu tive uma paciente que ela fechou, então é basicamente uma planilha que eu uso, ela não é exatamente assim, mas é basicamente, então, até as cores, tudo só para vocês entenderem. Então, eu tenho a Maria, ela começou um programa online, 4 consultas, que é uma consulta mensal. Então, assim que vai acontecendo as consultas, eu vou marcando de verdinho. Ela finalizou todas as consultas, eu coloco tudo verde, ou seja, essa paciente já finalizou, já acabou com isso. Aí, de repente, eu tenho uma outra paciente, dei um outro exemplo aqui, que ela também começou em janeiro, mas a gente, considerando que a gente está no dia 29 de abril, tá? Vamos considerar a data real. E essa paciente não fez a terceira consulta, não fez a quarta consulta. Então, ela tá amarelo aqui ainda, porque ela não finalizou e tá em aberto aqui.
mas era um ponto de atenção para eu falar, bom, tem uma paciente aqui que já era para estar acabando o programa dela e ela ainda não fez a terceira consulta. Por quê? Essa paciente, ela deu uma justificativa? Foi acordado em ambas as partes? Não, não foi. Ah, não, essa paciente sumiu. Então é hora de mandar, olha, a gente tem um contrato, a gente tem um acordo que esse programa precisa finalizar tal data, a gente tempo está correndo, para não acontecer de você iniciar um programa em janeiro, de 4 meses, por exemplo, e chegar em setembro, você está fazendo uma consulta de algo que você recebeu em janeiro, porque aí começa a se tornar inviável. Então, essa organização, ela é para isso também, tá? Para vocês conseguirem ter esse acompanhamento. Pode falar, Dê. A gente não vai conseguir dar conta de toda a estrutura, mas na proposta do programa nutricional, no que você vai enviar para o paciente ou sua secretária, ali tem o quanto tempo que é, a partir da primeira consulta, você, paciente, usa essas consultas dentro de X dias, X meses, né? Depois expira, é intransferível, tarará, tarará. Então, isso está em outro, digamos, arquivo, em outra etapa que é a proposta, né? A proposta que você vai enviar para o paciente. Isso a gente fala na mentoria estrutura. Não, perfeito. E isso tem que ter. Isso é uma coisa que vem dentro do material, vem ali. Não é um contrato real, mas ele tem, porque é um programa e o paciente ele não pode usufruir desse programa quando ele quiser. Até porque tem um acompanhamento, tem um processo. Se ele começa a quebrar esse processo, ele começa a prejudicar, né? Eu sempre falo que, a não ser que seja algo acordado entre ambas as partes. Então, se o paciente já chega na primeira consulta e fala: olha, eu vou viajar, eu vou ter férias. E aí, ali você já faz o ajuste. Fala, então tá bom, então a gente pode estender para mais 2 meses, a gente pode fazer dessa maneira. E aí, enfim, tá tudo bem. E aí, eu dei um outro exemplo. Aqui, por exemplo, né? Uma paciente que começou em fevereiro. Isso daqui nunca deve ser acontecido, nunca deve acontecer. Que é o paciente não pagar, né? Então, sempre é importante ter esse recebimento antes das consultas. Mas eu dei um exemplo só muito claro aqui, caso também você consegue ter esse controle do financeiro, né? Se esse paciente pagou ou não. Então, também quanto você ganha por mês, enfim, esse entendimento. Se o paciente faltou a consulta ou não, se essa consulta ela já foi dada, mas o paciente não veio. Então, essa planilha, ela entra muito nessa parte. Eu sempre coloco esse verdinho aqui quando já está agendado, então eu já sei. Então, é uma planilha que toda semana eu entro, toda semana eu acabo batendo o olho. Pode parecer algo complexo, mas depois que ela está montada, né? Porque o difícil é sempre pensar em montar. Você vai conseguindo ali se organizar, então vai ficando muito visual. Então eu consigo bater o olho e ficar sempre olhando os amarelinhos, né? Como eu falei da etiquetinha do WhatsApp, não vou entrar em detalhes sobre isso aqui, que eu teria que mostrar muito, mas eu sempre coloco também a mesma cor aqui no WhatsApp, então eu vou batendo ali, eu vou entendendo se tá certo, se os pacientes ativos tá condizente o que tá ali no WhatsApp. Então é ter esse controle. Gente, infelizmente a gente precisa ter esse mínimo de administração, a não ser que você tenha uma secretária, uma assistente que faça isso muito bem feito. Fora isso, você tem que ter, pelo menos de um início ali, depois que consegue terceirizar, para você ir acompanhando esse paciente, tá? Isso é muito importante. E aqui um outro exemplo que a gente falou, né? Obviamente aqui um resumo do resumo do resumo de um planejamento. Isso aqui é um print que eu tirei de um material que eu envio para minhas pacientes. Então, dentro do meu programa, eu tenho 3 consultas, eu faço um planejamento. Então, eu coloco a primeira consulta aconteceu tal dia, as estratégias. Então, nessa primeira consulta, a gente alinhou a questão de organização de rotina, foco em sono e foco em percepção de saciedade. Segunda consulta, vamos evoluir para alimentos mais funcionais, vamos estimular a questão, vamos olhar para intestino, exames bioquímicos. Terceira consulta, a gente vai reavaliar todo o formulário para consulta, a gente vai entender e aí a gente vai traçar os passos para o próximo programa nutricional. Então, eu já deixo isso daqui vai para o paciente. Então, dentro de tudo aquilo que a gente está conversando, essa parte de fidelização, isso daqui faz muita diferença, porque o paciente ele paga por algo que vai acontecer mais a longo prazo. E ele consegue ter essa previsão, ele consegue ter esse entendimento. Imagina você entrar numa mentoria, você pagar alguma coisa e você não fizer ideia de quando vai acontecer, de quando as aulas vão acontecer. Você vai ficar perdida e você vai ficar insegura, porque você vai ficar naquele sentimento, nossa, e aí, será? Será? Quando que vai ser? Quando que vai acontecer? E está perdido, nossa, está confuso.
Então a gente precisa te passar. Olha, vai acontecer tal dia, isso vai acontecer esse outro dia, vai acontecer aqui, vai ter esse encontro assim, vai ser assim. Você fala, bom, até porque assim você se organiza, você se planeja. Aqui eu coloco previsão, porque também isso pode depender de mim, de eu analisar dentre os meus acompanhamentos online com o paciente, que eu faço via WhatsApp, de eu ajustar por algum motivo, de eu falar, não, vamos passar para outra semana, às vezes a minha agenda, enfim. Mas é normalmente uma previsão, tá? Então, aqui é um exemplo muito claro do que eu, Verônica, trabalho diretamente na minha prática clínica. Perfeito? Opa, peraí, gente, deu um errinho aqui na minha apresentação. Vou voltar aqui. Voltou para vocês? Tá todo mundo vendo o slide? Tá vendo? Dá um joinha para mim. Voltou. Gente, eu caí, a D caiu. Alguém me sinaliza, por favor? Fran, o que você falou aí? Vocês estão me ouvindo? Voltou sim, dá pra ouvir tudo certo. Ah, perfeito. Então, bora lá. Obrigada, Sô. A segunda parte é também olhando como que esse paciente, como manter esse paciente engajado dentro do programa. Então, a gente entende, beleza, tem esse acompanhamento, tem toda essa estrutura, mas a gente também precisa manter esse paciente aceso, esse paciente vivo, esse paciente entendendo que ele está fazendo parte de um processo. Porque nós nutricionistas sabemos muito bem, não só de paciente, não podemos colocar a culpa tudo nele, mas nós, seres humanos, a gente tem um processo de motivação, de excesso de dopamina muito de início em qualquer coisa que a gente está fazendo. A gente sempre começa uma pós muito animada, a gente sempre começa um curso muito animado, a gente sempre começa tudo muito animado, e ao tempo a gente vai meio que desanimando. Então, quando a gente fala de um programa nutricional, é importante também a gente pensar nesse processo de como manter esse paciente engajado, né? Então, aqui a gente começa a pensar em materiais que a gente pode mandar. Então, como que a gente vai fazendo isso? Como que a gente vai mostrando para o paciente que ele está dentro desse processo, que ele está evoluindo, que aquilo ali não é uma perca de tempo. Então, a Denise mostrou lá, né, no processo dela, o feedback, essas coisas de pedindo. Então, isso é muito importante de ter esses formas de avaliação. Aqui são exemplos, tá? Que a gente trouxe. Então, como é que vai fazer? Enviar um material extra ali, pedir esse feedback via WhatsApp, evoluir com o paciente questões comportamentais. Eu trouxe esse exemplo porque eu faço muito isso sobre a questão de comportamento. Eu vou entendendo como é que foi essa semana em relação com a comida, tal. Ah, eu tive muita dificuldade, exemplo, com doce. Ah, eu tenho um material muito legal aqui e vou te encaminhar esse material para você trabalhar na próxima semana. Então, esse é o meu tipo de acompanhamento que eu vou conduzindo o paciente ali dentro, desse programa, que eu sempre falo e eu vendo assim, que não é só uma consulta, não são só as consultas, não é um pacote de consultas, é um acompanhamento. O paciente ele começa comigo hoje, eu vou acompanhá-lo até o final do programa, né? E buscando ali, obviamente, renovar esse programa. E se você faz isso de uma maneira muito cativante, de uma maneira muito bem feita, entregando aquilo que você promete e ajudando no que ele precisa, esse paciente ele vai olhar e falar: eu preciso continuar aqui, porque eu já evoluí, eu já alcancei o resultado e eu quero manter isso, ou eu quero continuar buscando esses resultados. Então, isso acontece. Você não precisa nem ficar ofertando tanto o paciente por conta própria e fala: nossa, eu já preciso fazer um novo programa, tá? Então, é basicamente isso. Trouxe aqui um exemplo, gente, estou falando exemplo prático, estou tendo um trava-língua aqui. Mas eu até construí isso com a Sofia, que está aqui no encontro, ela é minha estagiária, a gente construiu isso não faz muito tempo, eu não tinha isso, mas também dá uma baita diferença, já estou recebendo muito feedback das minhas pacientes, então estou trazendo isso aqui para vocês, gente, assim, como realmente algo primeira mão, assim, algo que eu fui construindo. Aqui é basicamente um processo de evolução que eu vou mostrando para o meu paciente. Aqui é basicamente os meus pilares. Lembra que eu mostrei lá atrás os meus pilares? Então eu coloco em alguns bloquinhos com base nisso daqui, só para vocês. Opa, eita, não entrou. Enfim, acho que falta um slide aqui, mas depois eu tento mostrar para vocês. Daqui a pouco eu saio aqui e mostro para vocês. Com base no meu formulário pré-consulta,
que eu vou analisando, eu vou questionando para o meu paciente como é que ele está em questão da saúde clínica, dor de cabeça, queixas clínicas, saúde intestinal, cerebral, então questão de motivação, questão de autocontrole, de memória, questão do comportamento alimentar, hábitos, rotinas, enfim, eu faço ali uma análise. E eu vou acompanhando o meu paciente. Então, a cada consulta que eu faço com ele, eu entrego esse feedback. Então, aqui ele começou com comportamento alimentar, isso aqui é real também, tá? É print real de uma paciente, então não foi nada inventado. Então, a paciente começou com a saúde clínica ali média, uma saúde cerebral ok, mas um comportamento alimentar muito complicado. E aqui a gente vai evoluindo. Então, como que ela foi evoluindo? Isso vai gerando uma visão ali para o paciente de que realmente ele está no processo de evolução. Tira o paciente só do peso, tira o paciente só desses números de balança. Então ele também começa a olhar e falar: caramba, eu evoluí muito e eu quero evoluir muito mais. Não é porque tá tudo verdinho aqui que a história acabou, né? Que o paciente não precisa de mais nada. Mais uma vez, ele sempre vai ter demanda, sempre vai ter ajustes. Então aqui também é um exemplo sobre isso, tá? Deixa eu só ver rapidinho, gente, se eu consigo mostrar brevemente essas coisas acontecem aqui que eu tinha. Ah, por algum motivo sumiu. Mas eu posso depois também mandar no grupo para vocês. Eu tinha colocado um print aqui e ele não está. Peraí, deixa eu voltar. Que era do meu Forms pré-consulta. Mas basicamente é isso. Para a gente já ir chegando para o final, para a gente não enrolar muito, a gente trouxe essa questão de precificação, só para a gente debater um pouco, para a gente falar alguns pontos importantes, muito brevemente. Na mentoria, a gente entra em detalhes com isso. Aqui a gente só vai trazer alguns insights, tá? Que é o valor desse programa tem que ser atrativo para que o paciente veja o porquê, né, de fechar um programa e não uma consulta avulsa. Então, aqui é um ponto também que é importante você entender, de você mostrar. Talvez você sobe a sua consulta avulsa e coloca esse programa que ele faz a conta, ele fala, nossa, vale muito mais a pena eu fazer esse programa, porque compensa, porque também o dinheiro vale, né? Você pode agregar mais valor, então você fala, bom, é a minha consulta avulsa, eu não dou o acompanhamento ali premium, por exemplo, via WhatsApp, mas no meu programa eu dou, então eu vou estar acompanhando você. E isso gera valor, então você consegue colocar mais valor, você consegue precificar isso, né? Você pode entregar mais coisas. Então, no meu quem fecha meu programa, então você coloca as dois ali as duas ofertas, quem fecha meu programa vai ganhar um kit de boas-vindas, quem fecha meu programa vai ganhar isso, quem fecha o programa vai ganhar aquilo. A consulta avulsa você vai entregar todo o seu atendimento, obviamente, não vai mudar, mas essas coisinhas extras que você não tem obrigação de entregar na consulta e você pode jogar isso dentro de um programa e você acaba então, gerando mais valor. Então, a precificação aqui, ela é um ponto importante. Mais uma vez, na mentoria, a gente consegue realmente ajudar e falar, não, é isso o valor, assim que vai ser, né, direcionar melhor com a nossa experiência. Mas só para vocês entenderem essa diferença desse programa avulso, da consulta avulsa, que esse programa, ele pode sim agregar mais valor. Desse, tem algo para complementar aqui? Não, eu acho que que você pontuou é ter uma entrega interessante para o programa ser mais atrativo. E também, por exemplo, um programa que eu criei, e tem alguns nutricionistas que fazem também, mas eu acabo atendendo muito mãe e filha, exatamente por passarem acompanhamento lá com o ginecologista e tudo mais. Então, eu faço também um programa para mãe e filha, porque a gente sabe, né, a importância da adesão de mais uma pessoa que mora junto, né, enfim. Então, é muito legal que dentro dos meus próprios pilares eu construí também ali dinâmicas entre mãe e filha, sabe? Então, dá para oferecer um programa que fica muito mais. E assim, gente, a diferença da consulta avulsa é muito pequena. Só que por saber que as duas vão fazer juntas, só por si só já é atrativo, sabe? Então, às vezes a gente fica quebrando cabeça só pensando na precificação e é muito além da precificação.
Perfeito. Gente, e aí, só para conversar um pouquinho com vocês, a gente vai convidar a Franci, né? Eu chamo ela de Franci, mas enfim, essa querida, ela foi a minha mentorada, ela participou também muito tempo da da comunidade, ela participou desse processo de construção e muito brevemente a gente já está indo para o final, tá? A gente convidou ela para ela contar um pouco da experiência dela. Eu acho que quando traz um pouco desse relato, né, um pouco dessa coisa real, acho que aproxima vocês também. Então, é uma conversa. Então, Fran, seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite de conversar aqui com a gente. Enfim, conte um pouquinho de você dentro desse processo, né, do que a gente conversou aqui hoje. Vocês me escutam? Eu abri aqui a câmera, mas não estou me vendo, não sei se está aparecendo. Sim, te ouvimos bem e vimos, Fran. Ah, perfeito, estou aqui agora. Então, ai, muito bom, primeiro, né, ouvir tudo e resgatar um pouquinho de todo o processo que eu passei, né? Foi exatamente assim que foi esse processo da mentoria. E eu acho que, tipo, lá atrás, quando eu comecei a fazer a mentoria com a V, eu tava, tipo, bem perdida, né? A Verônica, eu acho que, enfim, se recorda, então eu tinha, assim, muita insegurança, porque eu tava fazendo um processo de transição, realmente, assim, para o atendimento no consultório, né? Então eu vinha de um outro ambiente de atendimento, eu já estava atendendo, mas eu não precisava captar, eu fazia muito mais orientação nutricional, então era um outro perfil, né, de paciente. Então, assim, começar a atender era no consultório era uma insegurança muito grande para mim. Então, assim, principalmente em relação a quem que eu vou atender, né? Quem é que vai ser esse paciente? Como é que eu vou captar, onde é que eu vou encontrar, né? Como é que eu vou captar esse paciente? Como é que eu vou me comunicar com esse paciente? Qual vai ser, como é que eu me posiciono realmente assim quanto a isso e entender como conduzir realmente esse atendimento. Então, acho que essa definição do programa, ele realmente me trouxe muito mais clareza sobre como de fato conduzir esse atendimento e entender mais, inclusive, do que eu queria com esse paciente, né? O que eu queria transmitir, como é que seria esse atendimento. Eu digo, foi muito mais assim, entender realmente, me encontrar ali dentro do consultório. Então, se eu pudesse resumir assim, numa palavra em relação a esse processo do programa, eu acho que é essa clareza, sabe? Eu acho que o programa ele traz para a gente assim realmente muita clareza sobre esse processo, não só para a gente como profissional, porque uma coisa é você ir atendendo e escutando as demandas e muitas vezes a gente acaba tentando agradar o paciente porque a gente não sabe o que que a gente quer trabalhar, né? Então, assim, eu acho que quando a gente começa a entender o que é que a gente quer trabalhar com esse paciente, a gente começa a entender mais sobre o que que o paciente precisa e o que é que a gente pode fazer em relação ao que ele precisa, e não somente o que é que o paciente quer. E para mim hoje, eu estava até revisitando esse meu programa esses dias e eu vi o quanto que isso está muito mais claro para mim, assim, o meu perfil de paciente hoje é muito mais um paciente já consciente, né? Eu digo, o meu paciente ele já tem um nível de consciência maior. E eu não trabalho com um público de emagrecimento, então os meus pacientes diretamente, né? Claro que a gente acaba atendendo perfis diferentes, mas diretamente não é esse o meu paciente. Então ele já tem um nível de consciência sobre o que que ele quer, sobre a mudança de hábitos e já tem uma disposição maior para mudar esses hábitos também. Então, hoje eu entendo que é um perfil de paciente que é esse perfil de paciente que eu busco, né? Então, minha comunicação vai muito mais para esse tipo de paciente e eu já consigo entender como é que eu conduzo isso, porque agora, com o programa, tendo a noção dos pilares do que eu trabalho, eu consigo fazer isso com calma, né? Dentro das consultas, e não tentar fazer isso tudo de uma vez só.
Então, acho que o programa ele traz isso, assim, né? Eu consigo fazer isso realmente, assim, aos poucos, e o paciente consegue ter essa noção de que eu consigo mostrar a ele que a gente vai voltar naquele ponto que está incomodando ele, sabe? Então, assim, muitas vezes ele vem com muitas demandas. Ah, eu quero corrigir. É a base da alimentação que não tá boa, é uma suplementação que às vezes está tomando demais ou de menos. Às vezes tem uma deficiência que eu avalio, né, a parte bioquímica, e não está fazendo nada quanto àquela deficiência, mas está tomando uma outra série de suplementos que nada a ver. Então, assim, tendo uma noção do que é que eu vou olhar, eu consigo entender, tá, isso aqui eu vou olhar em qual consulta? Na primeira consulta eu já vou olhar isso? Ou não, na segunda consulta eu vou olhar isso? Então hoje eu tenho uma clareza muito maior, assim, em relação a isso. E quando eu penso, assim, no avulso, né, nas consultas avulsas, eu trabalho com as duas ainda. Então, tanto a consulta avulsa, alguns pacientes acabam optando pela avulsa ou pelo programa, até porque eu trabalho muito com. Tem muita indicação na clínica também que eu trabalho. Então, às vezes, realmente vem um paciente na consulta avulsa, mas paciente, quando ele está ali no programa, é mais fácil mostrar para ele que ele vai passar por um processo. E ele aceita melhor essa questão do processo, né? De não resolver tudo em uma consulta só. Quando tá na avulsa, eu acho que essa clareza é mais difícil, porque você precisa encaixar ali junto com o paciente que, ok, que vai acontecer, mas vai acontecer dentro de um processo, né? Que o paciente, ainda que ele tenha consciência, sobre essa mudança de hábitos, que não tem uma fórmula mágica, mas eu vejo. Eu até penso bastante assim nessa comparação que a gente tem com o psicólogo, né, com a terapia e nós como nutricionistas. Então, a pessoa geralmente quando procura uma terapia, ele já sabe que não vai ser só uma, né? Já sabe que serão várias. Mas quando vem pra gente, né, para o nutricionista, geralmente a grande maioria das pessoas querem de alguma forma uma única consulta, né? Não entendem tanto que precisa passar por esse processo. E eu acho que isso, na verdade, essa desconstrução cabe a gente, né? Fazer e mostrar que não, sim, isso é um processo. E aí isso traz essa clareza maior para esse paciente, porque a gente também tem uma clareza maior sobre o processo que ele precisa passar. E sem contar na previsibilidade, né? Quando eu tenho ali realmente os pacientes com dentro de um programa, eu já consigo me programar, ok, esse mês, para eu ficar estável financeiramente, eu preciso de tantos pacientes novos, né? Então, isso com o programa eu atinjo muito melhor, pelo menos o meu nível ali de previsibilidade no meu mês, né? E aí eu já sei que vou ter pacientes e que vou estar ali acompanhando. Então, acho que isso tranquiliza muito mais para você acompanhar o paciente do que estar sempre precisando de pacientes novos ou convencendo o paciente a voltar na consulta, né? Você já sabe que vai conseguir seguir aquele acompanhamento que o paciente provavelmente vai voltar, porque já te falou. Eu Perfeito. acho que mais ou menos isso, assim, sobre esse processo que eu passei, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou algo a complementar. Exato, perfeito. Só quero, vamos ser muito breve para a gente realmente não estourar o tempo. A gente está realmente finalizando, mas você trouxe um ponto para muito importante. E essa é uma queixa de muitas nutricionistas, que elas falam assim: ah, o paciente, ele, por exemplo, alguém que não quer trabalhar com dieta, alguém que quer trabalhar com, por exemplo, assim, ah, não, meu paciente, ele não quer, ele não aceita, ele quer uma dieta. Ah, não, o paciente, ele quer isso. Ah, o paciente, ele quer esse suplemento. O paciente. Gente, vocês são os profissionais, né? A gente é o profissional, a gente conduz. E aí, a partir do momento que realmente esse programa você entende esse caminho, você sente mais segurança em falar, não, a gente tem um caminho para seguir, a gente tem um processo, e eu sei que esse processo vai dar certo. Então confia, porque aí senão você é aquilo lá, você fica refém do paciente. Ele vai falando, ah, mas eu quero tomar isso, ah, eu quero fazer isso, ah, eu quero aquilo, ah, eu quero uma dieta. E aí você abre mão do que você realmente acredita e você trabalha só ali suprindo o que esse paciente está pedindo. Então, isso faz muito mal para a gente, porque a gente começa a se frustrar dentro da nossa própria profissão. Porque você fala, caramba, eu não tenho controle, eu não tenho autoridade, eu não tenho
ali uma posição, um posicionamento dentro do meu próprio trabalho. E isso era uma coisa que eu sentia no começo e que hoje não. Eu falo, o paciente vem e eu consigo argumentar e trazer, fala, bom, esse caminho não é legal. Eu sei porque eu já percorri ele várias vezes com vários pacientes e vi que não é legal. Agora, esse caminho aqui, ele pode te ajudar. E esse caminho é esse. Bora? E é o processo que a Fran falou. Então, perfeito. Trouxe um ponto muito, muito legal. Alguém em dúvida de quer falar sobre mais alguma coisa? Gente, alguém quiser falar, pode abrir câmera, pode abrir áudio, pode escrever. Alguém tem alguma dúvida, algum compartilhamento, alguma coisa? Não, ninguém. Quero agradecer só a Fran por compartilhar, né? Por sentir isso na pele mesmo. Estou muito feliz em ter você próximo, trazendo essa energia e mostrando de fato, né? O como a gente merece se enxergar também, né? Como profissional. A gente fala muito do que a gente vai entregar e tudo mais, tudo mais. Só que a gente precisa também desse respiro, né? De falar, poxa, tá fazendo sentido, é por aí mesmo, né? Então. Essa segurança é muito importante na nossa trajetória em qualquer momento, recém-formado, não importa, em qualquer momento essa segurança é muito importante. Perfeito. Bom, gente, então, obviamente, a gente tem um convite para fazer para vocês. A gente, quem estava no último encontro, sabe dessa mentoria. Por questões pessoais, a gente teve que reajustar um pouco as datas, mas o caminho ele segue, né? O nosso propósito, meu e da D, segue muito firme. A gente tem as nossas mentorias individuais. Então, eu faço meu trabalho de mentoria, a D faz o trabalho dela. E a gente falou, por que não a gente se unir e juntar um grupo pequeno de nutricionistas que realmente querem passar por todo esse processo. A mentoria, ela vai acontecer, ela vai começar em breve, a gente chama essa mentoria de mentoria BeMind. Como eu falei, é uma mentoria em grupo, mas é uma mentoria em grupo pequeno, não é aquele grupo mega movimentado. A ideia é realmente que todas ali se apoiem, né, consigam construir esse processo. Então, não é só sobre a construção desse programa, isso daqui que a gente trouxe é um espacinho, é um pedacinho, né, de tudo que a gente vai construir, mas ela começa desde essa clareza do propósito de entender o que a gente quer. A Fran trouxe um pouco sobre isso, né? Falou primeiro entender quem que eu quero ajudar, né? Como é que eu quero fazer isso. Então, começa olhando para essa parte. A gente falou isso no outro encontro, desse autoconhecimento. Isso aqui também impacta muito na produção de conteúdo sobre esse método de atendimento. Então, quando a gente fala de pilares, de persona, de mudança, quais são as ferramentas, a estruturação desse programa. Então, todo esse processo de como vai ser estruturado e, obviamente, como que isso vai refletir, como que a gente consegue colocar isso dentro do posicionamento, como que a gente consegue levar isso para as mídias para um branding, para ter uma marca muito forte, para conseguir captar mais paciente. Então, essa é a estrutura que eu já sigo dentro de mentorias e a D também já segue de uma maneira um pouco ali diferente, aí a gente acabou juntando e unindo e chegando nessa construção. Então, é realmente olhar, principalmente quem está em fase de transição de carreira. Então, quem está dentro de hospital, então, que nem a Fran falou, ela estava atuando, mas era uma maneira diferente. Então, acaba entrando no consultório, como que eu quero entrar, como que eu quero atuar, o que que eu quero fazer. E é muito honesto com a gente mesmo quando a gente escuta o que a gente quer e a gente só não vai no flow ali do negócio. Ah, porque tem que ser, porque eu tenho que trabalhar com emagrecimento, porque eu tenho que trabalhar com comportamento, porque eu tenho que fazer isso, porque isso dá dinheiro, porque isso faz. Porque a gente precisa ter propósito, a gente precisa ter paixão, a gente precisa ter muita confiança naquilo que a gente faz. E quando até me perguntaram esses dias no meu Instagram, né, a maior dica, eu falei, gente, é confiar no que você acredita. E aí, quando você começa a estruturar isso daqui, você fala, gente, ninguém me tira do meu eixo, ninguém me tira do meu caminho, porque eu tenho muita certeza, né, do que eu quero fazer, e é isso, e o paciente sente isso, e o paciente fala, caramba, nossa, era isso que eu precisava, era de alguém que me trouxesse com mais clareza e mais direcionamento. Tem algo para complementar, Dê? Não, é isso mesmo. Lembrando que é uma mentoria em grupo, então é de fato uma demanda diferente de você estar individual, porque no individual
a gente consegue ter profundidade, mas a gente não consegue ter um olhar crítico de quem está ao entorno. Então, a gente acredita sim que essa mentoria vai ser, inclusive, mais rica do que as nossas mentorias individuais. Vai ter um trabalho, sim, cada uma vai conseguir ter sua própria evolução, nem todo mundo tem que pensar em comportamental, nem todo mundo tem que pensar em saúde da mulher, não é por aí o ponto, mas é uma mentoria de execução. O que a gente não quis colocar aqui, né, Vê, exatamente para a gente ter passado por poucas e boas de curso que a gente compra e não coloca em prática. Sabe aquele teórico que você fala, nossa, maravilhoso. Na prática fica muito aquém. A gente quis colocar assim, tá, prática, é sair daqui construído, né? Com coisas construídas, com a mente pensante, sabe? Então, a gente pensou muito nesse formato executável para não ser frustrante para vocês, para quem participar, e para a gente também. Né? Isso a gente alinhou demais, né? Ver, tá, mas isso é executável? Não, 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 não é. Então tá, vamos pensar em outra coisa. Esse tópico faz sentido? Não, não faz. Então, não foi do nada, né? Não foram tópicos que a gente achou bonitinho e pegou em outros lugares. Isso daqui é único, é autoral mesmo. Perfeito. E esse ponto de entendimento de que não é nada engessado, eu sou totalmente contra isso. Denise também vai nessa linha de coisas padronizadas. A ideia é dar estrutura para que cada uma olhe para si e monte o seu caminho. Então, independente de qual área você quer seguir, de quais são os pilares, né? Eu vivi muito isso nas minhas mentorias e eu amei ver o processo de cada nutricionista dentro da sua área descobrindo. Então, muitas ali acabam se inspirando, obviamente, no meu atendimento. Quem busca D acaba inspirando no atendimento dela, isso é inevitável, mas cada um colocando, imprimindo a sua digital ali mesmo, enfim, colocando a sua autenticidade, a sua identidade dentro desse processo. Então, aqui basicamente é o que a gente vai entregar, o que vai ter, né, o caminho mais ou menos ali da mentoria. Então, a gente vai ter encontros online, a gente vai ter o primeiro encontro, ele vai ser online. A gente vai ter alguns encontros gravados, mas com encontros online de tira dúvidas, de conversa, todo mundo com câmera aberta, todo mundo conversando, todo mundo falando, todo mundo trazendo essas questões. Um grupo no WhatsApp para a gente estar ali alinhado, né? Então, ter essa troca para ouvir o que o nutricionista fala, o que que a outra traz. Então, eu vivo muito isso na Comu também. Então, a Fran passou por um tempo com a gente ali também, então foram 2 anos. Te ver a proximidade, tem nutricionistas que hoje em dia têm projetos juntos que se uniram. Então, isso é muito, muito, muito importante também, tá? Para gerar essa conexão, para você não estar sozinha, ok? Então, a mentoria é para isso, é para no final você ter esse método claro, você ter essa estrutura para você captar e faturar mais. Todo mundo quer, no fim, né? Captar e faturar mais, esse é um ponto. Enfim, e a mentoria, ela a gente trouxe no valor super, 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 super legal. Então, realmente é uma mentoria que vale muito mais do que isso. Eu não tenho dúvida, eu confio muito nesse processo. Eu construí isso com muito tempo, depois a D veio na construção dela e a gente vem construindo isso juntas há muito tempo. A gente separou um cupom especial de 15% para vocês que vai valer até o dia 6/5. Então, Vê, mas eu vou parcelar isso em 12 vezes e aí eu vou passar o ano inteiro. Gente, isso aqui é uma mudança para o resto da vida. É um investimento para o resto da sua vida. Não é um curso que você vai pagar para poder gravar um Reels ali, que é uma coisa que daqui 10 anos a gente nem sabe se vai existir mais no Instagram. Não é sobre uma coisa pontual, é uma virada de chave para o resto da vida de vocês. É uma base, uma estrutura que vocês vão ter e que vocês vão levar materiais, tudo para o resto da vida de vocês. Então, pensar, R$ 60 no mês ali, coisinha que você consegue economizar facilmente, isso daqui é um investimento muito, muito baixo para a construção de tudo que a gente passou anos. Eu passei anos para poder chegar nessa base e entregar isso para vocês. Então, eu perdi muito tempo, eu tive que perder muitos finais de semana, muitos feriados, estruturando, quebrando a cabeça para estar aqui trazendo isso de uma maneira muito pronta, né, Dê, para a gente estar conseguindo entregar isso para vocês. Então, é um baita do investimento. E fica aqui o convite para vocês. Dê, tem algo para complementar?
Ai, a Isa falou Não. que o cupom Oh, tá rapidinho. A Isa falou que o cupom tá expirado. Eu já vou atualizar, já vou conferir aqui, tá, Isa? Obrigada por falar. Eu tô com a Eduza aqui, vou fazer nesse precisa momento. só ter a data lá, né? Ah, pode falar depois. Mas complementando o que a Verônica trouxe aqui, e eu também acredito que nada é por acaso, independentemente do que vocês acreditarem, mas nada é por acaso mesmo. Eu acredito que as nossas mentes também se uniram, né, Vê, com esse propósito que reverbera em nós, sabe? Porque dá trabalho, sim, criar o cronograma de uma mentoria e ter coragem também de falar, não, o que a gente faz sentido e está validando, é validado por outros nutricionistas, então vamos expandir para mais pessoas. Então, é um ato de coragem mesmo, e a gente não tem é um pouco nosso, né, da nossa personalidade. A gente não tem pudor em compartilhar. É uma vontade que a gente tem que sabe aquela trajetória de vocês seja encurtada. Vocês não têm que passar por todos os tropeços que a gente passou, Ah, né? Porque a gente acredita muito que isso fortalece a nutrição. Então a gente também tá junto nessa trajetória, né? Porque a Verônica já tem o método dela, já tem o meu, pronto, vida que segue, a gente poderia ficar quietinha num canto, né? Mas a nutrição chama mais atenção para a gente. Então, a gente quer que a nutrição seja robusta, a gente quer que as pessoas entendam, valorizem mais o nutricionista. Então, a gente está lado a lado, né? Ninguém está na frente aí num pódio, se o outro, enfim, está penando lá sozinho. A gente acredita muito nesse compartilhar, no evoluir juntos. É muito mais rápido, muito mais rápido. Só eu fazendo uma mentoria em grupo seria muito mais lento, só a Verônica seria muito mais lento e trabalhoso. Então, por isso que a gente acredita nessa velocidade, sabe? Tipo, velocidade 2 do áudio do WhatsApp. É isso que a gente proporciona, na mentoria. perfeito, gente. Eu tô atualizando aqui o cupom. O cupom vai ser o mesmo, tá? É Uhum. porque realmente ele tem uma. Mas já estou fazendo ele aqui, já vou liberar nesse segundo. E fica o convite, gente. Quem tiver dúvida, quem tiver, vocês aí que tiverem, eu não sei se eu quero, não sei se é para mim, eu não sei se, né, vou investir, se é isso. Fiquem super à vontade em me chamar ou chamar a Dê no WhatsApp, bater um Uhum. papo. Eu conversei já com algumas de vocês, falou, Vê, não sei, eu tô com essa dificuldade, sou super aberta, Dê também super aberta. A ideia é realmente a gente ter essa proximidade. Aqui, para mim, eu acho que é o mais importante, é o diferencial de tudo. Então, fiquem à vontade, tá? Em nos chamar. Quero agradecer todas. Aqui no final a gente tem o link, não sei se todas estão no grupo geral da Bigold. E, enfim, entrem lá, a gente conversa um pouco mais no WhatsApp. Parabéns para todos que estiveram aqui, separaram um tempinho. Eu tenho certeza que, independente do caminho que vocês forem seguir daqui para frente, com certeza já tem alguns insights, né? Com certeza alguma coisa já foi absorvida por aí, e isso é muito válido. Então, é isso, né? Tem alguma coisa para É falar? isso. É isso, agradecer. A gente pensou muito em trazer coisas executáveis, né, para não ser mais só informativo aqui. Então, aproveitem o que vocês captaram daqui, ou reveja as informações, igual a Sofia colocou aqui, né, que é sempre uma troca, é muito bom. E pensem com carinho, deglutam, né, as informações aqui. Veja se de fato é um dos pontos que está travando o desenvolvimento de vocês, porque se tem uma coisa que eu fico aflita é de ver um monte de profissional bom, interessante, dedicado, inteligente, travado por um método que não está bem estipulado, travado por uma insegurança. Fala, ai meu Deus, é isso que está travando? Vamos embora, né? Não vai ser mais isso que está travando. Então, fiquem à vontade, entrem na comunidade, a gente continua se falando por lá, tal. Podem chamar individualmente. A gente também estamos aqui disponíveis. É isso, gente. O cupom já está valendo, tá? Já está super valendo aí. E é isso. A gente se vê. Tem mais encontros da Comu também. Tem muita coisa acontecendo aí. A ideia nossa aqui é a gente seguir juntas nisso. Então, um beijo, uma boa noite para vocês, um bom descanso e a gente vai conversando, tá bom? Dê, obrigada, Beijo, viu? meninas. Boa Boa noite. noite. Fiquem com Deus. Tchau, Beijo. tchau.